Uma boa troca pode mudar o rumo de toda a NBA. O dirigente do seu time pode virar um deus fazendo uma troca que vai tornar o seu time campeão, ou ele pode simplesmente destruir o futuro de toda a franquia. Quando a gente pensa nas piores trocas da história da liga, muitas vêm na cabeça. Mas quais foram as 10 piores trocas que aconteceram no século XXI? Foi realmente muito difícil escolher uma ordem. Todas são horríveis. Mas não esquece de comentar se você mudaria alguma delas de ordem ou até se eu esqueci de alguma troca horrível. E já vamos começar o vídeo com eles. O Los Angeles Lakers é conhecido por ser o time das estrelas. Os Lakers são um dos times que mais se mantém ativo no mercado em busca de grandes jogadores. E lá em 2008 eles adquiriram Paul Gasol do Memphis Grizzlies. Gasol era um dos melhores pivôs de toda a liga, e agora ele se juntaria a Kobe Bryant para correr atrás do seu primeiro anel de campeão. Essa troca rendeu ótimos resultados para os Lakers, afinal eles conseguiram 2 títulos seguidos na temporada de 2009 e de 2010. Gasol e Kobe conseguiram um back-to-back pelo time de Los Angeles. E inclusive tem um vídeo aqui no canal falando sobre esses títulos consecutivos, e caso você ainda não tenha visto, eu recomendo que você veja ele logo após esse vídeo aqui. Mas essa troca pelo Gasol pareceu muito boa, por que ela tá na lista de piores trocas do século XXI? Mas naquela época, essa troca foi considerada horrível, não para os Lakers, mas sim para o Memphis Grizzlies. Eles foram considerados assaltados pelos Lakers. O pacote que eles receberam por Paul Gasol envolviam Kwame Brown, Javaris Crittenton, Aaron McKay, 2 picks de primeiro round, além do irmão de Paul, Mark Gasol. Mark se tornou um grande jogador e foi até campeão da NBA com os Raptors, mas naquela época ele era um desconhecido e tratado como uma incerteza na NBA. Ele foi draftado na 40ª escolha geral do draft de 2007 e ele nem chegou a jogar pelos Lakers, afinal ele foi envolvido no pacote de troca por Paul Gasol. Mas tudo bem, no final essa troca que parecia horrível nem foi tão ruim assim, né? E por isso ela tá aqui na 10ª colocação. Mas calma aí que vai piorar. Já a nossa 9ª colocada envelheceu mal demais. James Harden é um dos grandes jogadores da história do basquete. O que ele fez em Houston o tornou um jogador lendário que com certeza estará no Hall da Fama desse esporte. Mas quando ele decidiu deixar os Rockets e se juntar à panela de Durant e Irving nos Nets, essa magia que ele tinha acabou. Os Nets estavam simplesmente formando um dos melhores Big Threes da história do basquete. Pena que o Durant pisou na linha e tudo acabou mais rápido do que a gente esperava, né? James Harden jogou apenas 89 jogos pelo Nets e logo ele foi trocado para os Sixers. Os Nets não chegaram nem perto de conseguir um anel, e além disso, jogaram o futuro da franquia no lixo. Para obter Harden, eles tiveram que mandar Jarrett Allen, Taurean Prince, Caris LeVert, 3 picks de primeiro round, 4 picks swaps e mais 2 jogadores gringos que fracassaram na NBA. E essa troca é um dos motivos do Rocket ter montado um time absurdo com muitos jogadores jovens e promissores. Até porque eles não ficaram com nenhum desses jogadores que o Nets mandou. Eles conseguiram o Victor Oladipo, Dante Exum e mais uma pick de primeiro round via Milwaukee Bucks. Tudo isso e mais aquelas 7 picks que vieram dos Nets ajudaram os Rockets a formar o elenco que tem hoje. Tudo bem que eles caíram no primeiro round desses playoffs, mas o futuro é empolgante em Houston. Já o nosso 8º lugar pertence mais uma vez aos Lakers, e nessa troca eles não se deram nada bem. Em um belo dia ensolarado na Califórnia, eles resolveram trocar 2 escolhas de primeira rodada e 2 escolhas de segunda rodada para conseguir o veterano e 2 vezes MVP da liga, Steve Nash. Nash estava no Suns e já tinha incríveis 38 anos quando isso aconteceu. E para surpresa de ninguém, um veterano de 38 anos não conseguiu jogar pelos Lakers. Em 2 anos ele esteve em quadra apenas 65 vezes, um completo fracasso. Essa troca foi praticamente 4 picks por um veterano que mal conseguiu jogar. Onde o Lakers estava com a cabeça? O nosso 7º lugar vai ficar para uma das 7 maravilhas do mundo, a Torre Eiffel, Rudy Gobert. Essa troca mudou um pouco a NBA, inflacionando o mercado e fazendo com que jogadores ok sejam tratados como super estrelas na hora de serem negociados. Para poder contar com Gobert no seu elenco, os Wolves mandaram para Utah Malik Beasley, Patrick Beverley, Walker Kessler, Jared Vanderbilt e 4 escolhas de primeiro round, sendo que uma delas já virou Keyonte George. Essa com certeza foi a troca mais inflacionada da história da NBA. Olha isso, cara, quantos jogadores, quantas picks e quantos prospectos que poderiam estar em Minnesota agora foram trocadas para adquirir o Rudy Gobert, cara. Sim, o Gobert é um dos melhores defensores da história da liga, mas faz sentido, principalmente tendo em vista o que o Gobert oferece dentro de quadra, e sabendo que o Walker Kessler, que foi envolvido nessa troca, poderia facilmente ocupar o seu lugar do time, e quem sabe eles ainda poderiam ter mantido o Karl Anthony Towns no elenco. E eu não tô nem falando da profundidade que eles ainda poderiam ter com os outros jogadores ainda na equipe. Mas bom, no final das contas essa troca foi basicamente 4 jogadores e 4 picks de primeiro round por alguns rebotes a mais durante a partida. No 6º lugar temos
temos ele de volta, o Barba James Harden. Só que dessa vez a gente vai falar de quando ele trocou o Thunder pelos Rockets em 2012. Sim, o OKC Thunder aceitou trocar um dos futuros melhores jogadores da liga por Kevin Martin, Jeremy Lamb e 2 picks de primeiro round. Aí você pega pra comparar esse pacote pelo James Harden e o pacote da última troca envolvendo o Gobert. Tá bom, mas por que o Oklahoma fez tudo isso? Eles fizeram tudo isso pra não ultrapassar o teto salarial ao renovar o contrato de Harden e ter que pagar a Luxury Tax. E no final foi isso aí. Eles abriram mão de um Big Three formado por Kevin Durant, Russell Westbrook e James Harden nos seus auges e todos sendo draftados pelo seu time por 2 jogadores ok e 2 picks de primeiro round. Vai brincando. E falando no Westbrook, chegou a vez dele. Sua troca para os Lakers em 2021 foi bem bizarra e ele vai ficar com o nosso 5º lugar. Para conseguir Russell Westbrook, os Lakers abriram mão de Kyle Kuzma, KCP, Montrezl Harrell e uma pick de primeiro round. E sim, eles estavam adquirindo um jogador lendário que com certeza estará no Hall da Fama, mas que claramente já estava em decadência e não fazia jus por essa troca. Poderia até ter dado certo, mas a verdade é que o West foi um desastre em Los Angeles. Papai LeBron errou demais nessa. Querer jogar com um dos seus melhores amigos e mandar o KCP embora pode ter custado mais um anel para ele. Essa troca basicamente desmanchou o elenco campeão de 2021 para dar a bola na mão de Russell Westbrook. E isso foi um completo caos. Bandejas perdidas, passes bizarros e inúmeros airballs. O apelido Westbrook era uma realidade e não apenas uma brincadeira. Mas tudo bem, vamos seguir que a gente tá chegando perto do nosso top 3. Mas por enquanto, o 4º lugar fica com ele, Kyrie Irving para os Celtics. De verdade, o GM dos Celtics da época era o Danny Ainge, e ele é simplesmente um gênio quando se trata de trocas. Com certeza ele deve ser um dos melhores da história nesse quesito. Ele fez com que os Celtics pegassem um dos melhores jogadores de toda a liga naquela temporada em troca de 2 jogadores lesionados. Sim, 2 jogadores lesionados. O pacote era composto por Isaiah Thomas, que nunca mais foi o mesmo e foi lesionado, Jay Crowder, que estava lesionado, Ante Zizic e mais uma pick de primeiro round. E só isso foi o suficiente para tirar o Irving dos Cavs. No final das contas, Boston não conseguiu um título e Kyrie saiu completamente odiado da cidade. Mas essa troca é com certeza uma das mais absurdas de todos os tempos. Finalmente chegamos nele, no nosso pódio. E para começar com os 2 pés na porta, Paul George para os Clippers. Parando para pensar agora, se essa troca fosse apenas o Paul George pelo Shai, os Clippers já teriam sido assaltados pelo OKC. Tendo em vista que o Paul George hoje ele é apenas um podcaster e o Shai é um dos melhores jogadores de basquete da liga. Mas aí quando você pega para ver a trade completa, você vê que o estrago foi muito pior. Além de SGA, o Clippers mandou para o OKC Danilo Gallinari e 5 first round picks. Mas foi com essa troca que o Thunder começou esse império das picks e montou um dos times mais promissores da liga. Enquanto isso, o Paul George mal consegue jogar e nem em LA ele está mais. Ele se mudou para os Sixers, que nem para os playoffs foram, enquanto o Shai acabou de ser eleito o MVP da temporada. A paciência é uma dádiva. Você entrar para o tanque na NBA, conseguir boas picks, draftar bons jovens jogadores, os evoluir e no futuro colher os frutos desse processo ganhando títulos, é algo que exige muita paciência. Mas algumas franquias simplesmente não possuem essa paciência e quando acumulam um bom capital de draft já saem trocando por qualquer superestrela que apareça na frente delas. E pra mim, o maior exemplo de tudo isso é o Brooklyn Nets de 2013 e por isso que eles estão aqui na nossa 2ª colocação. Lá no ano de 2013, o GM dos Nets achou que seria uma ótima ideia trocar 6 jogadores, 3 picks de primeira rodada e uma pick swap para obter Kevin Garnett, Paul Pierce, Jason Terry e DJ White. Mas aí você me pergunta, né? Álvaro, por que isso é tão ruim? São jogadores que foram campeões pelos Celtics e o Garnett é um dos melhores jogadores da história do basquete. Essa troca foi boa para os Nets, com certeza eles vão conseguir muitos anéis com essa lineup. É, realmente, seria uma ótima troca se eles não fossem veteranos. Garnett tinha 37 anos, Pierce e Terry já tinham 35. E nem todo jogador é igual ao LeBron James, que estaria no auge e pronto para ganhar um título nessa idade. E obviamente esse time dos Nets fracassou. Tudo bem, mas pra piorar tudo, de verdade, pega tudo que eu já falei sobre essa troca e multiplica vezes 10, tá bom, vai ficar pior agora. Lembra das 4 picks que foram parar em Boston por causa dessa troca? Bom, elas simplesmente viraram a base do Celtics campeão da temporada de 2024. Jaylen Brown e Jason Tatum acabaram em Boston graças a essa loucura dos Nets. Você já chegou a imaginar os dois no alvinegro de Brooklyn? É, poderia ter acontecido. E foi assim que os Nets trocaram o futuro de sua franquia por 3 veteranos em fim de carreira. Ah, e essa troca só aconteceu graças ao GM Celta, que como eu já falei anteriormente, é um dos melhores da história quando o assunto é troca. Parabéns, Danny Ainge, você sempre consegue o que quer. O vídeo tá chegando no final e a pergunta que não quer calar: você já deixou o like?
Ah, e não se esquece de se inscrever, hein? Depois que você deixar o like e se inscrever aí, a gente vai tirar esse elefante da sala que é o top 1 da nossa lista. Luka Doncic para os Lakers. Com certeza essa é a pior troca desse século. Eu sei que você já viu muita gente falando sobre tudo isso, sobre essa troca e sobre os impactos dela, mas a verdade é uma só. O Dallas Mavericks trocou o maior talento de toda a NBA, que já tinha conseguido levar o time para uma final no ano anterior, que tinha tudo para ser o maior jogador da história da franquia e conquistar vários anéis por Dallas, por um jogador que mal consegue ficar saudável. Eu sou muito fã do Anthony Davis, mas a verdade é essa, cara. Essa troca não faz o menor sentido e jamais vamos entender o que aconteceu de verdade. Será que aquelas teorias da conspiração estão certas e os Lakers foi realmente ajudado pela própria NBA nessa troca? A gente nunca vai saber. A única coisa que a gente sabe é que os Lakers saiu de um time que iria para os play-ins para um time que é terceiro colocado na Conferência Oeste após a chegada de Luka Doncic. E bom, eles até seriam fortes candidatos ao título, mas foram eliminados no primeiro round desses playoffs. E no final das contas, o Lakers in 5 não vai acontecer. A gente ainda tem que ver como o Lakers vai se comportar no próximo mercado. Afinal, o Lakers precisa de um elenco à altura para que Luka Doncic e LeBron James possam brigar pelo título na próxima temporada. Até porque ela pode ser a última temporada na carreira de LeBron James. Ele já bateu praticamente todos os recordes que poderia, jogou com o seu filho, e imagina se ele encerra sua carreira no auge, como um campeão da NBA. Esse foi mais um vídeo aqui no canal e o recado é sempre o mesmo. Se você gostou dele, deixa o like aí que não vai cair o dedo. Ah, também se inscreve pra fortalecer, né? Por hoje é isso, valeu, tamo junto e até a próxima.